Mas eu quero iniciar essa mensagem com Gênesis capítulo 12 e versículo 2, quando Deus se apresenta para Abrão e faz uma promessa a ele. O que é interessante nessa promessa é o desdobramento dela, porque muitas vezes estamos preocupados em receber a bênção de Deus, mas não entendemos o propósito da bênção de Deus, porque o propósito da bênção de Deus não se esgota em sermos abençoados. E aqui que está o grande mistério e a solução do propósito da bênção. Ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E agora vem o fechamento, e aqui a importância do fechamento: e tu serás uma bênção. O que Deus queria fazer na vida de Abraão não estava limitado à vida de Abraão. O que Deus estava querendo fazer na vida de Abraão era não apenas abençoá-lo e fazê-lo grande, fazê-lo uma nação maravilhosa e poderosa, mas Ele queria ir além disso, muito além disso. Ele disse: você mesmo vai se transformar numa bênção. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a primeira face da bênção, é realmente recebermos o favor de Deus, é recebermos a cura de Deus, é recebermos a restauração de Deus, é sairmos de um estado de miséria para um estado de suficiência, é sairmos de um estado de enfermidade para um estado de saúde plena. Claro que o objetivo imediato, o objetivo mais próximo de sermos abençoados é resolvermos algum problema na nossa vida. Quem não quer ser abençoado para resolver um problema de saúde, resolver um problema financeiro, resolver um problema familiar? Claro que a primeira face de sermos abençoados é uma solução de Deus para os nossos problemas imediatos. Mas a segunda face de sermos abençoados é que nós não apenas seremos abençoados, mas nós seremos a própria bênção de Deus na vida de outras pessoas. Amém? É isso que nós temos que entender e viver este princípio. Termos a convicção disso em nossas vidas. Você vai ser abençoado, amém? Eu vou falar de novo, alguns não entenderam. Você vai ser abençoado, amém? Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você. Sabe, essa dor que você está sofrendo, ela vai cessar. Esse problema que você está vivendo, ele vai acabar. Essa dificuldade que pegou no seu pé, vai te abandonar. A bênção de Deus está chegando sobre a sua vida, está repousando sobre você. Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas Ele vai fazer tudo isso para que você esteja preparado para abençoar outras pessoas. Ele não quer parar em você. Ele quer continuar. A bênção de Deus, ela tem que fluir, ela tem que dar sequência, ela tem que ter continuidade. E é isso que é a segunda face da bênção, é essa continuidade. Eu não apenas sou uma pessoa abençoada, eu sou a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Diga: eu sou a própria bênção de Deus na vida de outras pessoas. Tenha convicção nisso, querido, que é esse o propósito maior de Deus sobre a sua vida. Olha só o que Deus fez na vida de Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Olha o que Deus fez na vida de Abraão. Nós sabemos, mas olha só o que esse texto fala. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abençoado em tudo. Abraão não tinha filhos, e Sara era estéril. E ele recebeu a promessa de Deus quando ele tinha 75 anos. Parece que a vida já estava no fim, mas com 100 anos de idade, ele teve o seu filho. E dali
se gerou uma grande nação, a nação de Israel. Na verdade, dois grandes povos saíram de Abraão, né? Tanto os judeus são filhos de Abraão, como os próprios muçulmanos. O povo árabe também é da descendência de Abraão. Então, esses milhões de pessoas que estão na terra hoje, saíram de uma pessoa, porque Deus o abençoou, Ele decretou, Ele determinou a bênção de Deus sobre a vida daquele homem. E é isso que Ele tem para a sua vida. Você vai ser expandido de uma forma tremenda e maravilhosa. E o ano ainda não acabou, hein? Ainda nesse ano, Deus vai te surpreender. Amém? Tem portas aí que estão sendo abertas sobre a sua vida. Tem janelas dos céus que estão sendo abertas para derramar algo sobre você extraordinário e fantástico. Porque Deus já decretou que este é o ano da expansão. E se não aconteceu até agora, vai acontecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê? Amém. Vai acontecer. A bênção de Deus se estabeleceu sobre a vida de Abraão. Em Isaías capítulo 51, versículos 2 e 3, Isaías olha para Abraão. Deus fala com ele para olhar para a nação de Israel, olhar para Abraão, para ver o que Deus havia feito sobre a vida de Abraão. Isaías, quase 1000 anos depois de Abraão, 1000 anos se passaram. E olha o que Deus fala: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Você consegue olhar para trás e ver como Deus já te abençoou? Como Deus já fez coisas grandes e tremendas na sua vida? Deus está dizendo: olha para trás. Olha a bênção que eu já te entreguei. Olha tantas coisas que eu já fiz na sua vida. Olha como eu fiz na vida de Abraão. Ele já era velho, avançado em idade, praticamente desistido da vida, e eu fiz dele uma grande nação. Assim, Deus vai cumprir toda a palavra que Ele já lançou sobre a sua vida. Deus não falha. Ele não tarda, Ele não dormita, Ele não tosqueneja. Ele tem a palavra dEle levantada sobre você, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos olhar para trás. Quanto Deus já fez, nós temos que ser realmente gratos a Ele. Nós temos que desenvolver um coração grato. Salmo 103, versículos 1, 2, 3, por favor, coloque na tela. Desenvolver um coração de gratidão a Deus, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha só, é interessante, porque eu gosto muito de Davi, de ler os salmos de Davi, e a gente tem que ter uma compreensão do que Davi está dizendo. Isso aqui não é apenas um cântico, uma música, uma letra, uma instrução poética, uma construção poética que Davi fez. Ele está dando uma ordem para a alma dele. Ele está dando uma ordem, ele está lutando com a alma dele, ele está brigando com a alma dele. Ele está dando um imperativo afirmativo sobre a alma dele, uma ordem. Bendize, ó minha alma, porque muitas vezes, querido, nós nos esquecemos. É fácil a nossa alma se apegar à tristeza, é fácil a nossa alma se apegar às impossibilidades, ficarmos olhando para as dificuldades. É muito fácil quando nós nos levantamos e vemos os inimigos se levantando contra nós. Davi era um homem de guerra, Davi era um general de exército. É muito fácil a sua alma se atemorizar, mas sabe o que ele fazia? Ele dava uma ordem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Assim nós temos que lutar, muitas vezes com os nossos sentimentos, temos que lutar contra a depressão, contra o sentimento perverso, contra um sentimento de desânimo, de fraqueza, ou mesmo de tristeza. Nós temos que lutar, e cabe a nós
darmos ordem para a nossa alma, cabe a nós ajustarmos os nossos sentimentos, para jamais nos esquecermos do que Deus já fez em nossas vidas, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Muitas vezes isso tem que ser um exercício diário, muitas vezes isso tem que ser uma luta mesmo, muitas vezes você vai ter que levantar da cama, sabe, brigando com você mesmo, mas você tem que fazer isso. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, diga todas. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz, que Deus já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, diga todas, diga eu já fui abençoado, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já somos abençoados, diga eu sou abençoado, diga eu sou abençoado, com todas, diga todas as bênçãos celestiais. Tudo começa no plano espiritual. Nós não precisamos ficar buscando bênçãos materiais, nós temos que buscar bênçãos espirituais, porque elas se transformam em verdades materiais no tempo certo, e vindo de Deus não tem como recusar, não tem como afastar, vindo de Deus é permanente. Então nós já fomos abençoados, diga, eu sou abençoado, amém? Você acredita nisso? Você consegue olhar para trás e ver que Deus já perdoou todas as tuas iniquidades, Ele sarou todas as tuas enfermidades, Ele restaurou talvez a sua família, o seu casamento, Ele tirou da rota do engano, Ele tirou da rota do erro, Ele tirou do poço sem fundo, Ele tirou você da lama, do charco, do engano, do erro, do inferno, Ele te tirou. E hoje nós estamos vivendo a salvação de Deus, aqui neste lugar, e os olhos de Deus estão sobre você, porque Ele te ama profundamente, amém? Você consegue entender isso? Diga, eu sou abençoado. Mas você é abençoado para quê? Você é abençoado para abençoar. A outra face da bênção é que você não pode reter isso. Você não pode segurar isso em você. Você não pode viver com apenas o rótulo de ser abençoado. É lindo, é gostoso, é maravilhoso ser abençoado, mas não é suficiente. Não é aqui que se esgota o propósito de Deus. De forma alguma, o propósito de Deus apenas começou quando você foi abençoado. Ele apenas começou aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque Ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer para você, muitas famílias vão ser abençoadas por causa da sua vida. Deus vai usar você, Deus vai usar as coisas que Ele te deu, Deus vai usar a capacidade que Ele te deu, Deus vai usar as palavras que Ele colocou no seu coração, Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Quem aqui já foi curado? Quem aqui já recebeu um milagre? Curado todos nós fomos, né? Eu também já fui curado muitas vezes, mas eu quero dizer que um milagre mesmo. Quem já recebeu um milagre de cura? Fica com a mão levantada aí. A partir de hoje, ore por cura para outras pessoas. Amém? Você foi curado por um milagre para curar outras pessoas, para dar testemunho que o nosso Deus faz milagres nessa terra. Amém? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Já recebeu uma revelação de Deus, uma palavra profética que se cumpriu na sua vida? Quem já foi aqui cheio do Espírito Santo? Estenda a tua mão sobre pessoas, estenda a tua mão sobre famílias, estenda a tua mão sobre jovens, sobre casamentos, sobre homens e mulheres que estão aí precisando de uma revelação, de um entendimento, de uma visitação de Deus. O Espírito de Deus está em você para abençoar outras pessoas, para alcançar outras pessoas, e as suas mãos já foram abençoadas para abençoar. Amém?
Quem aqui já recebeu um grande milagre financeiro? Financeiro. Quem já recebeu? Aí, estenda a mão, olha lá, amém, amém. Profetize isso sobre a vida das pessoas. Libere uma palavra profética sobre a vida das pessoas. Libere a bênção que Deus te deu, não é para ficar em você. Você só foi abençoado para começar uma grande obra. Ele tem um ministério sobre a sua vida. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele quer usar você e o seu testemunho para alcançar muitas pessoas. Você é uma bênção. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia, você é uma bênção. Não fique pensando que você foi abençoado apenas para o seu deleite. Coloca Oséias capítulo 10, versículo 1 para mim. Oséias capítulo 10, versículo 1. Esse texto fala de egoísmo. Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Olha o que Deus está falando. Ela é uma vide estéril, mas Ele diz que dá fruto. Para Deus, você dar fruto para você mesmo, é mesmo que esterilidade. Se você dá fruto para você mesmo, se você dá fruto para você mesma, qual é o propósito da bênção de Deus? Só dá fruto para você mesmo? Isso é esterilidade. Isso é egoísmo. Egoísmo é você pensar em você mesmo. É você só pensar em você mesmo. É você não pensar nos outros, não pensar no que pode fazer pelos outros, não pensar no projeto de Deus para a vida dos outros, não pensar que Deus quer sim te abençoar, mas o propósito dele de te abençoar é que você se torne uma bênção. Se você não pensar assim, e você pensar apenas em receber de Deus, você está sendo uma videira estéril, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Ele vai derramar muita bênção na sua vida, e você vai dar fruto, e muitos vão ver os frutos de Deus na sua vida, e vão colher dos frutos de Deus na sua vida. Amém? Qual é o propósito da sua bênção? Você quer ser abençoado para quê? Para parar de sofrer? Você quer ser abençoado para quê? Qual é a motivação do teu sucesso? Você quer ter sucesso? Eu acho que todos nós queremos ter sucesso. Talvez você queira ter sucesso na família. Talvez você queira ter sucesso com o filho. Talvez você queira ter sucesso no relacionamento com o marido. Talvez você queira ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão, nas suas finanças. Talvez você queira ter sucesso em algum empreendimento. Mas qual é a motivação do teu sucesso? Tem pessoas que têm como motivação do sucesso um sentimento de vingança, porque sempre sofreram, porque sempre falaram para ela que ela era incapaz. Pessoas que pensam no sucesso para mostrar para os outros: olha, eu consegui, eu cheguei, eu disse que ia chegar lá e agora eu cheguei, está vendo como eu consigo, como eu posso? Qual é a tua motivação para o sucesso? Eu quero dizer para você, Deus vai te levar para o sucesso que Ele tem escrito para a sua vida. Mas a motivação do teu sucesso tem que ser a glória de Deus. Ser uma bênção para outras pessoas. Ser uma bênção para outras famílias. Ser uma bênção para as famílias da terra. Veja que quando Deus falou com Abraão que ele seria uma bênção, que ele seria abençoado, Ele não disse que você vai ser uma bênção para Israel. Você vai ser uma bênção para os seus filhos. Você vai ser uma bênção para o povo de Israel, para o povo judeu. Ele disse: você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. E se nós somos abençoados hoje, é porque Deus prometeu isso a Abraão. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A bênção de Abraão chegou até nós, a Bíblia diz. A bênção de Abraão chegou até nós. Quando nós pensamos em reter, nós vivemos debaixo de uma maldição, que vai, com certeza, tirar
aquilo que nós queremos reter. Nós não podemos viver isso. Nós temos como exemplo Nabal. 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25 fala de Nabal. Nabal era um homem abençoado, era um homem próspero, era um homem rico. E Davi estava com o seu exército cansado e com fome, próximo das colinas onde Nabal tinha os seus rebanhos. E ali ele mandou um mensageiro para Nabal, pedindo que compartilhasse um pouco do alimento, porque o seu exército estava com fome. Sabe qual foi a resposta de Nabal? Quem é esse Davi? Quem é esse Davi? Ele acha que eu vou tirar dos meus filhos para esse povo aí que eu não conheço? Para essas pessoas aí que eu não tenho compromisso nenhum? E o egoísmo daquele homem levou ele para a morte. Ele morreu, e além dele morrer, ele perdeu tudo que ele tinha para Davi, porque a própria esposa dele, que ficou viúva, se casou com Davi. Esse é um exemplo claro de pessoas que pensam só em si mesmas. E às vezes pensar em si mesmas está envolvido também em pensar apenas nos seus filhos. Nabal queria proteger os seus filhos, proteger a sua descendência, proteger a troco de quê? De não compartilhar com quem estava necessitado. Não compartilhar com aquele que estava precisando. E ele reteve e veio sobre ele a maldição da morte. Olha 3 versículos em Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 24, que fala de reter e de abençoar. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Tem horas que a gente tem que guardar, sim, tem horas que a gente tem que guardar, tem hora que a gente tem que pensar nos filhos, sim, mas não mais do que é justo. Se nós estivermos com alguém que realmente está com necessidade, precisando, nós não podemos reter. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. É uma via de mão dupla. Todas as vezes que você abençoar alguém, você vai ser abençoado. Quando você dá continuidade à bênção de Deus, ela vai fluir sobre a sua vida e ela vai retornar para você também. Essa é uma lei espiritual. Hoje falam em muita coisa aí de lei da atração e não sei o que e tal, mas está tudo na Bíblia. Se tiver na Bíblia, funciona. Não é que inventaram, que descobriram nada, já está escrito. Há mais de 2.500 anos já está escrito. Vamos lá, o próximo versículo, versículo 27. Não, versículo 26, aliás, o 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Esse texto, ele está no seguinte contexto. As pessoas estão passando dificuldade, há uma escassez na produção, e alguns retêm a venda. Por quê? Porque se eu estocar agora e deixar a situação ficar pior, o preço vai aumentar. Quem é comerciante sabe disso, né? É a lei da oferta e da demanda. Então, se eu espero a demanda aumentar, o preço vai aumentar. E as pessoas muitas vezes retêm, tiram proveitos de situações de calamidade. Nós vimos aí muitas notícias nos jornais de pessoas se aproveitando da pandemia, se aproveitando de situações ruins, às vezes para aumentar preço, às vezes para adulterar produtos, inventar coisas, se aproveitando do momento difícil. E é isso que a Bíblia diz: retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre aquele que tem o seu coração generoso, que entende
entende que esse momento é especial, que não vai tirar proveito, esperar para aumentar o preço, para criar dificuldade para as pessoas serem mais empobrecidas. Não. Se você tem um coração generoso, se você entende a situação das pessoas, você disponibiliza aquilo que você tem para que as pessoas possam ter acesso. Então é isso que Deus está esperando de nós. Deus está esperando de nós que sejamos generosos. Deus está esperando de nós que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Deus está esperando de nós que nós sejamos sim abençoados. Ele quer nos abençoar, mas para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Diga, meu Deus, conta comigo. Diga, meu Deus, conta comigo para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? E para encerrar, o grupo de louvor pode vir aqui. Mateus 18, 23, conta a história, a parábola que Jesus contou a respeito de o credor incompassivo. Quem era o credor incompassivo? O credor incompassivo era um homem que devia 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. Imagine um empresário devendo aí 100 mil reais. Um exemplo. Um empresário devendo 100 mil reais ou 1 milhão de reais. Aí ele chega para o credor dele cobra, e ele fala, não tenho como pagar. E aí o credor fala, então tá bom, está perdoado esse dívida, esquece, você não vai me pagar mais nada, está livre. Aí ele vai embora. Quando ele chega e encontra no meio do caminho uma pessoa que lhe devia 100 denários, vamos comparar, seria 100 reais. Ele chega e fala assim, por que você não me paga? Olha aí como a minha situação ficou ruim, por que você não me paga? Eu não consigo pagar meus credores. Olha, ele foi perdoado em 10.000 talentos, e aí ele não é capaz de perdoar 100 denários, e aí Jesus fecha a parábola, dizendo, depois aquele homem ficou, o credor maior ficou sabendo daquilo que tinha acontecido, e voltou lá e recobrou a dívida, e aquele tempo podia prender por dívida, hoje quase não pode, né? Há alguns casos só, mas prendeu por dívida, e ele ficou preso, falou, você não vai sair enquanto você não pagar até o último centavo. E aí Jesus disse, assim também fará vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes aos outros as vossas ofensas. O que ele está querendo nos dizer é que nós fomos perdoados para perdoar os outros. Você não pode reter o perdão. O que Deus já perdoou na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? E você está retendo o perdão? Você está segurando o perdão? Você está segurando aquilo que Deus já te deu? Qual é o seu comportamento em relação às outras pessoas? Você tem agido com misericórdia? Você tem agido com generosidade? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Fique de pé, por favor. Lucas capítulo 6, versículos 32 a 35 diz, se vocês amarem só os seus amigos, só os seus parentes, só os seus familiares, que diferença isso faz? Jesus muda essa lei e fala, amai os vossos inimigos. Como você tem se comportado diante das dificuldades dos outros? Mesmo que não seja um parente, mesmo que não seja um familiar, muito pelo contrário, é muito mais importante que você trabalhe, que você estenda a mão para aquele que às vezes é teu inimigo, mas que você tenha um coração generoso, para ser bênção de Deus na vida dele, e Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar, Ele vai te abençoar, Ele vai derramar sobre você
o cumprimento das profecias, das palavras que já foram proferidas deste altar. Ele vai cumprir na sua vida, para você ser bênção na vida dos outros.